Talvez, em algum momento silencioso do seu dia, você tenha sentido isso. A sensação de que o mundo parece favorecer apenas os sortudos. Você observa pessoas alcançando resultados, abrindo portas, vivendo oportunidades que parecem jamais se aproximar de você. E dentro de si nasce aquele pensamento cansado: eu me esforço, mas parece que nada muda. Aos poucos, a esperança se mistura com ressentimento, e o coração se acostuma a comparar, a se medir pelos outros e a duvidar da própria força. Mas e se o que você chama de sorte for apenas o reflexo de algo que ainda não entendeu em si mesmo? Carl Jung dizia que a vida parece acaso quando não reconhecemos os padrões internos que moldam nossas escolhas, nossas reações e nossos finais. Nada é verdadeiramente aleatório quando se observa com profundidade. A mesma história se repete, apenas com rostos diferentes, lagares diferentes, circunstâncias diferentes, menos até que você perceba que o enredo é o mesmo e o autor também. É neste ponto que a sabedoria começa, quando o olhar deixa de buscar culpados externos e começa a enxergar os caminhos invisíveis do próprio inconsciente. A Bíblia em Provérbios descreve esse mesmo princípio com palavras simples e eternas: tudo o que o homem semear, isso também colherá. Não como uma punição, mas como uma lei viva de causalidade moral e prática. Cada pensamento, cada atitude, cada omissão é uma semente. O que chamamos de azar ou sorte é, na verdade, o resultado natural de um plantio invisível. Nada brota do nada. Nada chega por acaso. A colheita é apenas o eco do que foi lançado em silêncio, no solo da intenção e da repetição. Imagine o março. A espuma que brilha sob a luz do sol é passageira, menos aparece e desaparece com o vento. Mas é a maré profunda e silenciosa que determina a direção das águas. Assim também é com a sorte. Ela é espuma, visível, breve, encantadora, mas seu caráter é a maré silencioso, constante, decisivo. E o problema da modernidade é que aprendemos a admirar a espuma e ignorar a força da maré. Preferimos chamar de destino o que é, na verdade, resultado a um tipo de pecado moderno, não no sentido religioso, mas psicológico, que consiste em terceirizar a responsabilidade para o acaso. Chamamos de azar o que não queremos revisar. Chamamos de destino o que temos medo de mudar. É mais fácil culpar o imprevisto do que admitir o próprio padrão. E assim, seguimos apostando em sorteios, em milagres repentinos, em viradas mágicas, enquanto os dias se repetem idênticos, porque dentro de nós nada foi realmente transformado. Mas Jung, e antes dele, Epicteto, apontaram o mesmo caminho. O que destrói o homem não é o evento em si, mas a leitura que ele faz desse evento. E a boa notícia é que essa leitura é treinável. A mente, ela pode ser educada. O olhar pode ser lapidado. O destino pode ser reescrito não por acaso, mas por consciência. Hoje, este vídeo é um convite para abandonar a espera pelo dia em que tudo vai dar certo e começar a construir um caminho que suporta até os dias em que tudo parece dar errado. Você vai entender que existem 3 forças silenciosas que as pessoas confundem com sorte: os padrões emocionais não reconhecidos, as pequenas escolhas repetidas e a coragem de continuar quando ninguém aplaude. Ao longo desta jornada, você vai descobrir que a verdadeira sorte não é uma visita passageira do universo, é uma consequência previsível daquilo que você sustenta mesmo quando o mundo não te enxerga. Este é o ponto de virada. Parar de esperar que a vida te escolha e começar a escolher a vida menos com lucidez, paciência e presença. Existe uma frustração que se repete como um eco no coração de quem tenta, insiste e ainda assim sente que o mundo não devolve na mesma medida. É aquela sensação de que o esforço não se converte em resultado. Você acorda cedo, se dedica, mas algo parece sempre escapar. E em silêncio você se convence de que talvez falte sorte. Esse pensamento parece inofensivo, mas é um vício invisível. O vício de chamar de sorte aquilo que não se quer medir. Quando o Voca diz "foi sorte", o que está dizendo, na verdade, "eu não sei o que aconteceu", e com isso, desiste de investigar. Carl Jung diria que tudo o que permanece inconsciente retorna como destino. Enquanto você não mede, enquanto não observa, o ciclo se repete. Existe um nome para isso na psicologia moderna: bias de retrospectiva. Depois que tudo acontece, parece óbvio. Antes, parece acaso. O sucesso alheio sempre parece fácil quando olhamos de fora. E o próprio caminho sempre parece difícil quando ainda está sendo trilhado. O problema é que quem chama tudo de sorte raramente enxerga o próprio padrão. Passa pela vida julgando os resultados, sem perceber os processos. A mente se acostuma a avaliar o final e ignorar o começo. E o pior, quanto mais você atribui ao acaso, menos poder reconhece em si mesmo. O resultado é um tipo de paralisia interior. Você quer crescer,
mas sem olhar para as causas. Quer florescer, mas sem compreender o solo. A mudança começa quando você decide observar o que, de fato, acontece. Não o que sente, mas o que faz. Durante 30 dias, registre suas decisões e seus resultados. Não os sentimentos, apenas os fatos. Quando começou algo, quando desistiu, o que adiou, o que manteve. A mente sem registro é um juiz sem processo. Condena ou absolve no chute. Quando você passa a registrar, descobre que há padrões tão claros que era impossível chamá-los de azar. A sorte, então, deixa de ser um mistério e se torna um espelho. Você começa a perceber que a diferença entre quem avança e quem se repete não é o acaso. É a consciência. O que parece sorte em alguém é apenas o resultado visível de um processo invisível que essa pessoa sustentou enquanto ninguém via. O que para o mundo parece mágica é apenas medida, método e paciência. Neste ponto é importante lembrar: medir não é controlar, é compreender. É o gesto de quem se recusa a viver no escuro. É a atitude de quem, em vez de esperar o vento mudar, começa a aprender o ritmo da própria maré. Porque quando você mede, você aprende. Quando aprende, você muda. E quando muda, o mundo muda também. Há dias em que tudo flui. Você acorda com clareza, cumpre suas tarefas, sente-se vivo, produtivo, conectado. Mas há também aqueles dias em que o corpo pesa, a mente se arrasta e cada pequena ação parece um esforço desproporcional. E nesses dias, algo perigoso acontece. O seu destino passa a depender do seu humor. Você transforma a própria vida numa loteria emocional, e cada manhã vira um sorteio entre a motivação e a desistência. A verdade é que muitos confundem disciplina com rigidez, quando na realidade disciplina é apenas previsibilidade interna. É a capacidade de agir com constância mesmo quando a emoção oscila. Quando a sua produtividade depende do seu ânimo, o seu futuro se torna refém de algo instável. É por isso que tantos começam bem, mas não terminam, porque vivem como quem aposta. Se eu estiver inspirado, eu faço. Se eu estiver bem, eu continuo. Mas inspiração não é motor, é clima. E o clima muda. O motor precisa funcionar mesmo nos dias nublados. A mente humana é como um rio, há dias de correnteza e dias de calmaria. O problema é que você tenta construir pontes apenas quando a água está tranquila, mas a vida não espera o humor melhorar para continuar acontecendo. Por isso, a sabedoria está em criar estruturas internas que sustentem o movimento mesmo quando o emocional não coopera. A disciplina, aqui, não é dureza. É cuidado. É o gesto de quem entende que o humor é passageiro, mas o propósito é permanente. Você pode não controlar o que sente, mas pode decidir o que faz com o que sente. E é isso que separa o amadurecimento da oscilação. O comprometimento com o que precisa ser feito, e não com o que se quer fazer. Uma forma simples de começar é criando pequenos rituais de entrada antes das tarefas importantes. 5 ou 10 minutos de preparação, respiração, silêncio, uma música específica, um gesto simbólico. Esse ritual envia ao cérebro uma mensagem clara. Agora é hora de agir, não de sentir. Sem ele, você tenta acender uma fogueira em pleno vento, e a chama da motivação se apaga antes mesmo de aquecer o propósito. Os dias bons são bem-vindos, mas é nos dias ruins que o caráter se constrói. Quando você age mesmo sem vontade, o seu inconsciente aprende algo precioso, que ele não comanda tudo. E é nesse instante que a liberdade começa. Você deixa de ser refém do humor e passa a ser dono do rumo. Então, lembre-se, sorte não é ter ânimo todos os dias. Sorte é ter construído uma estrutura que continua de pé, mesmo quando o ânimo falta, porque a emoção passa, mas o compromisso permanece. E quem aprende a permanecer inevitavelmente prospera. Há um tipo de espera que se disfarça de fé. Uma espera suave, até bonita, mas que na verdade é medo. Você diz a si mesmo que está aguardando um sinal, uma confirmação, uma coincidência do destino, quando, no fundo, está apenas evitando se mover. Essa é uma das confusões mais sutis do espírito moderno. Chamar de fé o que é, na verdade, paralisia. Na linguagem da sabedoria bíblica, fé nunca foi sinônimo de inércia. Fé é movimento, é caminhar mesmo sem ter garantias. É confiar tanto no propósito que você começa a agir antes de ver os resultados. A fé verdadeira não é uma crença confortável, é uma confiança que caminha, é o oposto da espera ansiosa, porque ela entende que o caminho se revela apenas a quem pisa. Muitos dizem entrego, mas dentro de si murmuram evito. Querem que o universo faça, que o acaso organize, que o tempo resolva. E, enquanto esperam, as oportunidades passam como trens silenciosos na madrugada. E um dizia que o inconsciente não entende palavras, entende ações. Ou seja, e o que você faz é o que o seu interior acredita. Se você não age, o seu inconsciente entende que você desistiu. A fé prática, portanto, não depende de ânimo, nem de clareza absoluta. Ela depende de uma decisão.
a de não se esconder atrás da ideia de que quando for o momento certo, eu saberei. O momento certo raramente chega antes do primeiro passo. É o primeiro passo que faz o momento se tornar certo. O mar, dizem as escrituras, não se abriu para quem ficou esperando uma onda perfeita. Ele se abriu para quem pisou. O mar abre para quem pisa, não para quem calcula a onda. Então, se você sente que está preso em ciclos de espera, comece com algo mínimo. Uma ação que não dependa da emoção, mas da intenção. Talvez seja enviar uma mensagem, terminar uma tarefa, escrever uma ideia, começar o que sempre adia. Pequeno, mas concreto. É no gesto mínimo que a fé se torna viva. A passividade é o cansaço disfarçado de espiritualidade. É uma forma elegante de não se arriscar. A fé, ao contrário, é coragem com humildade. Ela anda sem saber tudo, mas com a certeza de que cada passo revelará o próximo. E é nessa simplicidade que o destino começa a se mover. Porque Deus, o universo ou a vida, menos chame como quiser, não guia barcos parados. O vento sopra quando há velas abertas. E o que você chama de sorte, muitas vezes, é apenas a resposta que a vida dá àqueles que decidiram sair da margem. Vivemos em uma era em que o brilho alheio está a um toque de distância. Você abre a tela e vê pessoas conquistando o que parecem ser vidas perfeitas. Viagens, conquistas, corpos, relacionamentos. E sem perceber, seu coração começa a acreditar que existe uma fila invisível de sortudos e que de algum modo você nasceu fora dela. Mas a verdade é que o que você está vendo não é a vida real. É um recorte. É a vitrine sem os bastidores. É o palco, sem o ensaio, sem as falhas, sem o silêncio. Essa ilusão tem um nome: viés de sobrevivência. Você vê apenas o resultado de quem conseguiu, mas não enxerga os muitos que tentaram e desistiram. Vê o sucesso de um projeto, mas não o cansaço, a dúvida, o esforço anônimo que o sustentou. A mente, enganada por esse filtro, começa a acreditar que a vida é injusta. E é assim que nasce o veneno da comparação, um veneno que corrói a autoestima e faz com que o seu próprio caminho pareça pequeno demais. Mas há uma verdade libertadora: quem inveja o resultado geralmente rejeita o processo que o gerou. É fácil desejar o brilho de quem conquistou, mas poucos estariam dispostos a suportar as noites de incerteza, a repetição silenciosa, as quedas e recomeços que ninguém viu. A prosperidade visível é apenas a última página de um livro escrito no escuro. Por isso, ao invés de se comparar, audite. Pergunte-se o que essa pessoa fez repetidamente por 2 anos, quais escolhas ela sustentou mesmo sem reconhecimento. Troque a comparação pela observação inteligente. Quando você faz isso, a inveja se transforma em aprendizado. Você começa a enxergar que nada é sorte, é construção. E toda construção exige tempo. A mente que vive de comparações perde o próprio ritmo. Passa a correr atrás de um tempo que não é o seu, tentando alcançar um padrão que não existe. E é nesse desequilíbrio que nasce a frustração, não por falta de progresso, mas por falta de presença. Você não está atrasado, está apenas distraído, olhando para caminhos que não são o seu. Lembre-se, o que você vê nas redes é o equivalente a comparar o seu rascunho com a capa do livro de alguém. A capa é bonita, mas o que vale é o conteúdo. E o conteúdo da sua história ainda está sendo escrito. Então, antes de chamar o outro de sortudo, lembre-se de que a sorte é apenas o nome que damos àquilo que não testemunhamos. A verdadeira prosperidade não é o que se mostra, é o que se sustenta. E enquanto você continuar firme no seu processo, mesmo em silêncio, o invisível estará se movendo a seu favor. Há dores que parecem ter a assinatura do destino. Você muda de cidade, muda de relacionamento, muda de rotina, mas de alguma forma, tudo volta a se repetir. As mesmas decepções, os mesmos conflitos, as mesmas perdas. E num certo ponto você começa a acreditar que há algo fora de você conspirando contra a sua paz. Mas Jung nos ensinou que, quase sempre, o que chamamos de destino é apenas o nosso inconsciente atuando sem que percebamos. É a nossa sombra no comando, dirigindo silenciosamente as escolhas que nos levam sempre ao mesmo final. A sombra, segundo Jung, é composta pelas partes de nós que negamos. São traços, impulsos, medos e desejos que consideramos inadequados e tentamos esconder menos, mas que continuam vivos, influenciando nossa forma de ver, de reagir e de decidir. Quando você ignora a sua sombra, ela não desaparece. Ela apenas encontra outro modo de agir. E quanto mais negada, mais poder ela ganha. Por isso, o autoconhecimento verdadeiro não é um exercício de luz constante. É também descer ao porão da alma e reconhecer os impulsos que sabotam seu caminho. É admitir sem culpa que você mesmo cria parte dos obstáculos que enfrenta. Quando Jung dizia que o que você nega te submete, o que você aceita te transforma, ele estava apontando para essa realidade. Só há liberdade quando há reconhecimento.
Talvez o padrão que se repete em sua vida menos aquele tipo de pessoa que sempre aparece. Aquele hábito que volta, aquela sensação de fracasso que insiste. Não seja obra do azar. Talvez seja um roteiro interno, inconsciente, pedindo para ser visto. Porque o que você não nomeia vira dono do seu comportamento. A transformação começa quando você observa os gatilhos. Pergunte-se: quando me sinto rejeitado, o que eu faço? Quando me sinto pressionado, como reajo? Quando me sinto insuficiente, que decisão tomo? Você vai perceber que há repetições sutis, e nelas mora a chave da mudança. Mapear esses gatilhos é recuperar o poder que você entregou à sombra. Isso exige coragem, mas também compaixão. Porque a sombra não é inimiga, é uma parte ferida que quer ser ouvida. Ela se manifesta não para te punir, mas para te revelar. O destino então deixa de ser uma força que te arrasta e passa a ser um caminho que você guia com consciência. A sorte não tem domínio sobre quem conhece o próprio inconsciente, porque quando você se reconcilia com o que antes era caos, se torna direção, e o que antes era destino, se torna escolha. Vivemos em uma era de pressa. Tudo precisa ser imediato. Tudo precisa acontecer agora. E é nesse ritmo que muitos confundem movimento com avanço. Há quem comece 10 projetos e termine nenhum. Quem viva de recomeços entusiasmados e abandonos silenciosos. No início, há sempre aquela chama da excitação, o cérebro inundado por dopamina, essa pequena dose de prazer que faz você sentir que está progredindo. Mas essa euforia é um atalho, e todo atalho cobra caro. A dopamina é a moeda do imediatismo. Ela te recompensa pelo ato de começar, não pelo ato de sustentar. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de entusiasmo e desistência. A mente aprende a amar o novo, mas despreza o lento. Ela busca faíscas e esquece que é a lenha que mantém o fogo. A dopamina cria a ilusão de progresso. Faz você sentir que está indo longe, quando na verdade está apenas girando em círculos. O resultado disso é uma vida feita de começos. Começos de livros, de metas, de promessas, de mudanças. Mas o amadurecimento não mora no começo. Mora na continuidade. É na repetição silenciosa que o caráter se forma, não na empolgação do primeiro passo. Quem vive de euforia vive de instabilidade. E quem vive de instabilidade nunca constrói alicerces. A mente moderna, viciada em estímulos, tornou-se incapaz de suportar o tédio produtivo, menos aquele silêncio em que o trabalho profundo acontece. Por isso, antes de qualquer grande tarefa, faça uma dieta de estímulos. Afaste-se do excesso de notificações, do rolamento infinito de telas, das pequenas explosões de dopamina que fragmentam sua atenção. Reduza o ruído para reencontrar o foco. É simples, mas poderoso. Quando o cérebro não é bombardeado por novidade, ele volta a encontrar prazer na consistência. E é nesse momento que o verdadeiro progresso começa. A mente, enfim, entende que a lentidão não é fraqueza, é força, que o ritmo constante supera a pressa, que a excitação é passageira, mas a construção é duradoura. A dopamina te faz começar. A disciplina te faz permanecer. E é permanecer que transforma a intenção em destino. A sorte, portanto, não é tropeçar num sucesso repentino. É ter criado uma mente capaz de continuar depois que o brilho inicial acaba. Lembre-se, quem vive de faísca não aguenta a lenha. E o que sustenta o fogo da realização não é o entusiasmo, é o compromisso com o que arde devagar. Há um medo que não desaparece com o tempo. Ele apenas muda de forma. Quando somos crianças, tememos o escuro. Quando crescemos, passamos a temer a exposição. O medo de errar, do parecer fraco, de ser julgado. E assim, silenciosamente, muitos adultos se tornam prisioneiros do próprio receio de parecer ridículos. Deixam de tentar, de criar, de se mostrar. Escondem o que são para proteger uma imagem que no fundo nunca foi verdadeira. A mente associa o ridículo à dor. O cérebro reage à rejeição social como se fosse uma ameaça física. É por isso que você sente o coração acelerar, a voz vacilar, o corpo querer recuar quando precisa se expor. Mas o que precisa ser compreendido é que o medo não é falta de coragem, é apenas um instinto de preservação desajustado. O que realmente aprisiona não é o medo em si, e sim a fuga dele. Carl Jung dizia que aquilo a que você resiste persiste. O medo de parecer ridículo é justamente o que te impede de viver a autenticidade que o mundo mais precisa ver. Você acredita que o erro o tornará menos digno, quando na verdade é a vulnerabilidade que o torna humano. E é nesse ponto que muitos confundem segurança com invisibilidade. Acham que estão seguros porque não se arriscam, mas estão apenas invisíveis porque se esconderam. A sorte, muitas vezes, é o nome que damos à coragem dos outros. Chamamos de sortudo aquele que teve a ousadia de ser visto, de falhar em público, de continuar mesmo quando o mundo olhou com dúvida. O medo do ridículo é, na verdade, o medo de existir por inteiro.
A cura começa pela exposição gradual. Coloque-se diante do desconforto de forma consciente. Fale, escreva, compartilhe, mostre o que cria. Comece pequeno e quando o medo vier, porque ele virá, diga a si mesmo: posso suportar o desconforto sem me destruir. Essa simples frase reeduca a mente. Mostra que o desconforto não é morte, é passagem. A vida nunca premiou os que esperam a aprovação perfeita para agir. Ela recompensa os que agem mesmo tremendo, os que falam mesmo com a voz trêmula, os que seguem mesmo com o coração apertado. O ridículo é o preço da liberdade, e a liberdade é o portal da verdadeira sorte. Porque no fim você não teme ser julgado pelos outros, você teme confirmar a própria dúvida sobre si mesmo. Mas essa dúvida só se dissolve na ação. E é por isso que muitas vezes você chama de sorte aquilo que evitou por medo de ser visto. Há uma distância silenciosa entre quem sonha e quem constrói. Essa distância ela tem um nome: disciplina, mas não é disciplina dura, fria, punitiva, e sim aquela que nasce do respeito por si mesmo. Obedecer ao que você decidiu ontem é uma das formas mais puras de amor próprio, porque é o ato de manter-se fiel, mesmo quando a emoção do momento tenta te arrastar para longe. Muitos acreditam que o oposto de disciplina é preguiça. Não, o oposto de disciplina é a autotraqueal recorrente, menos aquela que acontece toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre. Cada promessa quebrada, ainda que pequena, enfraquece o vínculo interno com a própria palavra. E quando você deixa de confiar em si, o mundo também começa a refletir essa desconfiança. A sabedoria bíblica nos ensina que integridade é alinhar palavra e prática. É fazer do sim um sim e do não um não. Essa coerência cria uma paz silenciosa, porque elimina a necessidade de se justificar para si mesmo. A mente encontra repouso quando há verdade entre o que se diz e o que se faz. A disciplina verdadeira é humilde. Ela não depende de euforia, de motivação ou de grandes planos. Ela é construída em decisões pequenas, mas com hora marcada. Não é quando dar, é agora, é a hora. Essa firmeza não aprisiona, menos liberta, porque quem decide de antemão não precisa negociar com o próprio cansaço todos os dias. Experimente fazer um pacto simples. Escolha uma pequena ação diária que reflita um valor importante para você. Algo que mesmo em dias difíceis possa ser cumprido. É nesse pequeno ato repetido que a mente aprende a confiar de novo. Você volta a ser confiável para si mesmo, e essa confiança se transforma em poder silencioso. Pense assim: a sua palavra é a moeda da sua paz. Quanto mais a cumpre, mais valiosa se torna. E a prosperidade, tanto espiritual quanto material, sempre segue quem é íntegro com o que promete. Então, da próxima vez que sentir vontade de adiar, de quebrar uma promessa pessoal, lembre-se: não se trata de disciplina apenas para alcançar algo, mas de disciplina para se tornar alguém. Porque a sorte favorece os coerentes, e a paz visita os que se respeitam. Você pode ter a melhor intenção do mundo, pode ter feito promessas sinceras e planos detalhados, mas se o ambiente em que vive puxa você de volta para os antigos padrões, em pouco tempo tudo volta a ser como antes. Isso acontece porque o ambiente é mais forte do que a força de vontade. Ele molda, influencia, direciona. Não é o acaso que te impede de mudar, é o cenário que te cerca. A ciência do comportamento explica que grande parte das nossas ações é resposta automática a sinais do ambiente. As pistas, os sons, as pessoas, os objetos à volta, tudo comunica silenciosamente o que deve ser feito. É por isso que mudar de hábito é tão difícil quando se permanece no mesmo lugar, cercado pelas mesmas influências. O cérebro associa lugares e pessoas a comportamentos específicos. Assim, quando você tenta agir de um novo modo em um ambiente antigo, o próprio contexto te puxa para trás. O que parece azar é muitas vezes apenas um ambiente mal desenhado. Você tenta mudar a história, mas vive dentro do mesmo roteiro. Espera resultados novos, mas continua dentro do mesmo cenário. A sorte não é um evento mágico, é o fruto de ambientes que favorecem o crescimento em vez de sufocá-lo. Epicteto diria que a sabedoria está em distinguir o que depende de nós do que não depende. E o ambiente é, em parte, moldável. Você não precisa controlá-lo totalmente, mas pode redesenhá-lo com consciência. Facilite o certo e dificulte o errado. Crie fricções para o que te sabota e acessos rápidos para o que te fortalece. Torne fácil o caminho do bem e cansativo o caminho do vício. Isso vale para tudo: pessoas, hábitos, lugares. Observe quem e o que te nutre. Observe também quem e o que te drena. Há amizades que te fortalecem
e há convivências que te dissolvem lentamente. Há espaços que te inspiram e há lugares que te apagam. Você não mora apenas em uma casa, você mora em uma influência. A verdadeira mudança começa quando você para de tentar vencer um ambiente adverso com pura força de vontade. Quando reorganiza o espaço externo, o interno começa a se reequilibrar e aos poucos o que parecia azar se revela apenas como falta de estratégia. Portanto, redesenhe a sua volta. Retire o que te enfraquece. Adicione o que te orienta para o que deseja ser. A prosperidade nasce em terrenos bem cuidados e a alma floresce onde o ambiente não a sufoca. Há uma ansiedade silenciosa que se esconde atrás do desejo de ter tudo sob controle. Você planeja cada detalhe, tenta prever cada imprevisto, busca garantias antes de agir. E paradoxalmente, quanto mais tenta se proteger, mais vulnerável se torna. O controle excessivo é um disfarce do medo. É o medo de sofrer novamente, o medo de errar, o medo de não suportar a dor do imprevisto, mas a vida por natureza não se curva à nossa necessidade de previsibilidade. Ela flui, muda, surpreende, e quanto mais você luta contra o imprevisível, mais exausto fica. O verdadeiro domínio não está em controlar o vento, mas em ajustar as velas. Epicteto, o sábio estoico, ensinava que não somos donos dos eventos, apenas das nossas respostas a eles. A maturidade emocional nasce exatamente desse entendimento. Aceitar que a estabilidade não vem do mundo, vem do dentro. É o que os antigos chamavam de tolerância à incerteza, menos a habilidade de permanecer em paz, mesmo quando o cenário é incerto. O problema do controle é que ele gera uma ilusão de segurança. Você acredita que se tudo estiver planejado, nada poderá te ferir. Mas a vida sempre encontrará uma brecha para te lembrar que o imprevisível também faz parte da harmonia. E essa lembrança, quando vem, é dolorosa. O excesso de controle, ao invés de te proteger, te torna frágil, porque você perde a capacidade de lidar com o inesperado. A sabedoria está em planejar o essencial e ensaiar as perdas. Pergunte-se: o que eu farei se isso falhar? Como posso reagir se algo fugir do previsto? Essa prática simples cria espaço para a serenidade. Ela te prepara para o real, não para o ideal. E quem está preparado para o real nunca se desespera. A vida exige flexibilidade. Há momentos em que o controle é necessário e outros em que o soltar é a única forma de seguir. É como remar em alto mar. O barco não vence o oceano mandando no vento, mas ajustando as velas conforme o movimento das águas. A força não está em dominar, está em adaptar-se. A sorte aqui é apenas a harmonia entre preparo e aceitação. O controle tenta garantir resultados. A sabedoria garante presença. E é a presença que te dá poder de agir mesmo quando nada está certo. Portanto, ao invés de tentar controlar o mundo, aprenda a governar o seu interior. Porque quando o seu eixo está firme, nenhuma mudança externa te desequilibra, e o que o mundo chama de sorte, você passará a reconhecer como equilíbrio. Muitos dizem que prosperidade é uma questão de sorte, que uns nascem com estrela e outros não. Mas essa crença é perigosa, porque transforma o dinheiro em algo místico, fora do nosso alcance, como se fosse um favor do destino e não o resultado de um modo de pensar e agir. Prosperidade não é uma bênção aleatória, é uma consequência emocional e comportamental. O dinheiro, antes de ser um número, é um espelho do seu relacionamento com o próprio valor. É por isso que tantas pessoas vivem em ciclos de ganho e perda, de impulso e culpa. Quando o emocional não é educado, o financeiro se torna refém das emoções. Você ganha por merecimento e perde por descontrole. Recebe com entusiasmo e gasta para aliviar vazios que o dinheiro nunca deveria preencher. O problema é que, ao chamar isso de sorte, muitos se afastam da responsabilidade de amadurecer emocionalmente. Criam superstições, o dia certo para investir, o amuleto que atrai riqueza, o ritual que abre os caminhos. E enquanto isso, o verdadeiro poder, o da consciência, menos fica esquecido. A prosperidade não precisa de amuletos. Precisa do clareza, constância e respeito pelos próprios limites. A mente próspera entende que o dinheiro não é um fim. É um reflexo. Ele obedece à ordem interna. Quando você se organiza por dentro, o externo se alinha naturalmente. Há uma regra simples, mas transformadora. Separe o eu emocional do eu estrategista. Tenha espaços diferentes para cada um, menos contas distintas, intenções distintas. O emocional deseja prazer imediato. O estrategista pensa em segurança e propósito. Quando ambos se confundem, o caos financeiro se instala. Não é preciso rigidez, apenas lucidez. Decidir o destino do seu dinheiro é decidir o destino da sua energia, porque o dinheiro carrega o valor da sua presença, do seu tempo e das suas escolhas. Gastar inconscientemente é desperdiçar pedaços da sua força vital. A prosperidade verdadeira é silenciosa, estável, constante. Não depende de sorte, mas de ordem. E a ordem aqui
É espiritual antes de ser contábil. É o entendimento de que tudo o que se organiza se multiplica, como a água que se molda ao recipiente. O dinheiro flui para onde há estrutura. Prosperidade sem ordem é água em peneira. Você pode até receber muito, mas nada permanece. Por isso, o maior gesto de respeito à riqueza é tratá-la com consciência. Porque a sorte pode visitar, mas a prosperidade só permanece onde há sabedoria. Existe uma vitória que o mundo não celebra, mas que muda completamente o rumo da vida. A vitória de permanecer fiel ao processo, mesmo quando ninguém está olhando. Em tempos de exposição constante, quase tudo parece precisar de aplauso para ter valor. Mas os verdadeiros alicerces da prosperidade emocional, espiritual ou material são erguidos no oculto. É no silêncio do esforço diário, invisível aos olhos alheios, que o destino é preparado. A Bíblia ensina que o que é feito em secreto será recompensado em público. Isso não é uma promessa mística, mas um princípio de causalidade profunda. O caráter se constrói longe das câmeras. É no momento em que você cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo sem testemunhas, que a sua força interior se solidifica. O que o mundo chama de sorte é, na verdade, o resultado visível de uma fidelidade invisível. É fácil manter-se motivado quando há reconhecimento. O difícil é seguir quando tudo parece estagnado, quando não há aplausos nem sinais de progresso. Mas é exatamente nesse território do anonimato que a vida testa sua intenção. O que você faz quando ninguém vê revela o quanto o seu propósito é verdadeiro. Por isso, pratique a consistência como um ato espiritual. Escolha um compromisso mínimo diário, algo pequeno, mas inegociável. Pode ser um estudo, uma escrita, um exercício, um gesto de gratidão. Não importa a grandiosidade da ação, mas a constância com que é feita. Isso cria uma estrutura emocional que não depende de motivação, mas de integridade. O mundo verá apenas o resultado final e dirá: foi sorte. Mas você saberá a verdade que cada passo, cada madrugada silenciosa, cada esforço sem plateia, foi um tijolo na construção de algo sólido. Lembre-se, o que te sustenta não é o aplauso, é o alicerce. É a estrutura interna que se mantém firme mesmo quando ninguém te nota. A sorte pode abrir portas, mas só a consistência constrói caminhos. E no fim, quando a colheita vier, você não chamará de sorte, chamará de justiça. Há momentos em que o coração, cansado, pede apenas isso, uma trégua. Você deseja uma vida mais leve, sem tantos altos e baixos, sem tantos desafios. É compreensível, mas a verdade é que a vida não foi feita para ser fácil. Ela foi feita para ser transformadora. E a transformação exige movimento, exige atrito, exige aprendizado. O verdadeiro caminho espiritual não é o de pedir menos dores, mas o de fortalecer o interior para atravessá-las sem se perder. O sofrimento é inevitável, mas o desespero é opcional. A diferença entre um e outro está na capacidade de retornar ao eixo. Isso é resiliência, não a negação da dor, mas a habilidade de se recompor mesmo depois de cair. Quando a mente amadurece, ela deixa de pedir um mundo sem tempestades e começa a pedir âncoras mais firmes. Porque o problema nunca foi o vento, mas a falta de estabilidade interna. A sorte nesse ponto é uma ilusão. O que você chama de azar por vezes é apenas repetição de padrões que não foram compreendidos. A vida repete as lições até que a alma aprenda. O verdadeiro azar não é sofrer, é não aprender. O sofrimento se torna um mestre quando você o escuta, mas um cárcere quando o rejeita. Por isso, ao final de cada semana, faça uma revisão silenciosa. Pergunte a si mesmo: o que se repetiu? O que eu aprendi? O que posso ajustar? Essas perguntas são faróis no nevoeiro. Elas transformam a dor em consciência e a consciência em direção. O que antes parecia azar começa a se revelar como sabedoria disfarçada de obstáculo. A tempestade sempre chegará. É parte da vida. Mas quando há âncora dentro de você, o mar pode se agitar à vontade, o barco balança, mas não afunda. Quando o seu interior se torna estável, o exterior perde o poder de te dominar. Então não peça uma vida fácil. Peça um espírito forte. Peça um coração em paz com o que é, porque quem encontra estabilidade dentro de si não precisa mais depender da sorte. E quando o mundo olhar para sua serenidade em meio ao caos, talvez chame isso de sorte menos, mas você saberá que é sabedoria. Tudo o que você ouviu até aqui pode ser resumido em uma virada silenciosa de consciência. A sorte não é o que acontece, é o que se sustenta. A vida não distribui bênçãos aleatoriamente, ela responde a padrões, a posturas, a estados interiores. O que chamamos de sorte é, muitas vezes, o resultado visível de um processo invisível, feito de preparo, de repetição e de coragem. A sabedoria bíblica já dizia: tudo o que o homem semear, isso também colherá.
Essa é a lei mais simples e ao mesmo tempo mais profunda da existência. O plantio é invisível menos as intenções, os gestos, as decisões silenciosas, mas a colheita é sempre visível. O que chega até você não é punição nem prêmio, é consequência. Cada pensamento cultivado é uma semente. Cada ação sustentada é um plantio, e cada padrão mantido é uma colheita anunciada. Epicteto também nos lembrou que o poder não está em controlar os eventos, mas em governar a própria resposta a eles. O acaso pode até visitar, mas a sabedoria permanece. O mundo externo é inconstante, mas o domínio interno é a única riqueza que não pode ser tomada. Quando você aprende a responder com calma, com clareza e com propósito, muda o tipo de vida que o encontra. Não é culpa do acaso se a sua vida parece presa em repetições. Não é falta de sorte, é apenas um chamado à consciência. E isso é uma boa notícia. Porque se a causa está dentro, a solução também está. Você pode reconstruir coerência, sem pressa e sem violência contra si. Basta parar de esperar que o vento sopre a favor e começar a construir pés firmes para atravessar qualquer caminho. Então, como encerramento desta jornada, pratique um pequeno exercício. Ele não exige muito, apenas sinceridade. Primeiro, nomeie um padrão que se repete em sua vida. Olhe para ele sem julgamento, apenas com clareza. Depois, mude uma fricção do seu ambiente. Um pequeno ajuste que torne o certo mais fácil e o errado mais difícil. E por fim, sustente um compromisso mínimo por 14 dias. Pequeno, mas inegociável. Esses 3 gestos simples repetidos com consciência transformam o acaso em direção. E quando você perceber, o que antes chamava de sorte começará a se tornar previsível. Porque a sorte é apenas o nome que o mundo dá à coerência interna de quem aprendeu a semear com presença. No fim, a vida não é uma loteria, é um campo fértil. E quem planta com sabedoria, colhe estabilidade, abundância e paz. Quando o seu interior deixa de ser uma loteria, o mundo deixa de parecer azar. E é aí, nesse silêncio de quem compreendeu, que a verdadeira prosperidade começa.